hoje você pode ter alcançado um nível espiritual, um nível de maturidade, de relacionamento com Deus, mas isso não exclui o seu relacionamento de dependência com o Pai. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de reflexões a partir do livro de Hebreus, no capítulo 3, que fala da superioridade de Deus sobre a nossa vida. No primeiro dia, com o tema Reconhecer a superioridade de Deus em mim, falou que nossas funções, o que Deus tem colocado para nós, não são superiores àquele que colocou, ou seja, o próprio Deus. E nós não somos independentes dessa superioridade de Deus. Dizer que eu sou capaz sem olhar para o Criador é negar quem Ele é. Dizer que a minha vida vai bem sem a intervenção divina é dizer que Ele não sabe o que faz. E a sabedoria de Deus, ela é inquestionável e é perfeita. A vontade do Pai é perfeita para nós. Então, viva dessa forma, viva segundo a vontade dele, viva dependente do agir de Deus e da direção de Deus sobre a sua vida. E dando continuidade então à reflexão deste capítulo de Hebreus, o autor coloca, a partir do versículo 5, a questão da filiação. Quando eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu me torno filha do Deus Altíssimo, filha do Deus Todo-Poderoso. E assim me faz ter um relacionamento de intimidade com Deus, de entendimento de quem Ele é, num processo de aprendizado com Ele, de cada vez me tornar mais próxima de Jesus Cristo, como qualidades para que, através de mim, pessoas sejam alcançadas, famílias sejam saradas, libertações aconteçam. O Deus é quem faz todas essas coisas, mas Ele nos tem como um instrumento para essas ações. E no versículo 5 diz assim: E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que Ele havia de nos anunciar. Moisés, um homem escolhido para libertar o povo que estava escravo no Egito, para conquistar a terra prometida, mas ele não se colocou acima de Deus, ele se colocou como servo, aquele que faz o que o seu Senhor tem direcionado. E quem era o Senhor de Moisés? O próprio Deus. Então, as obras de Moisés e a pessoa de Moisés foi testemunho para aquelas pessoas, porque este reconheceu que era servo, que era filho. Mesmo Moisés, com toda a sua história, onde a sua mãe teve que colocá-lo às margens de do rio, porque os que nasceram meninos hebreus seriam jogados ao rio, porque era uma ordem do faraó. E o Senhor então dá toda uma estratégia para a mãe de Moisés, e esta o coloca à margem. A filha do faraó o encontra e tem todo o desenrolar desta história. E Moisés vive nas mordomias palaciais, sendo ensinado durante 40 anos no palácio de Faraó. Mas a essência de Moisés estava ali, resguardada, porque no início a sua mãe é quem o amamentava. E chega um momento onde ele reconhece a filiação, onde ele tem que ter uma escolha, se ele defende um egípcio ou se defende um que fazia parte da sua família, fazia parte da sua nação. Nós precisamos reconhecer a nossa filiação em Deus. Nós podemos até ser ensinadas na escola da vida, em diversas oportunidades que são concedidas a nós. Mas nós não podemos ignorar que somos filhas de Deus a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É bíblico, é palavra do Pai para nós quando Ele diz: quando aceitares a Jesus, começa a fazer parte da família de Deus. Moisés, como servo, passa a ter um testemunho de obra e de pessoa. Nós, como servas, filhas de um Deus Altíssimo, temos então um testemunho de obras e de pessoa, das nossas obras frutíferas, através dos frutos do Espírito, obras com mais amor, mais mansidão, mais fé, mais alegria, mais longanimidade, tudo que Deus tem nos ensinado.
E essas obras, elas são possíveis porque há uma transformação na nossa pessoa, no nosso ser, para sermos cada vez mais parecida com Jesus Cristo. E Moisés, ele desfrutava de um relacionamento com Deus, e nós precisamos desfrutar desse relacionamento, nos posicionando diante dele, de dizer: Deus, estou aqui, quero ter um relacionamento mais profundo contigo, eu preciso reconhecer essa filiação de que tu és o meu pai, um pai perfeito, um pai que não abandona, um pai que ensina, um pai que exorta, um pai que abraça, que ama incondicionalmente. Por quê? Porque entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o único da espécie, para nos salvar e nos livrar da condenação eterna. Esse é o nosso Pai. Mesmo que você não tenha desfrutado o amor de um pai terreno, você pode desfrutar do amor de um Pai divino, o nosso Deus, o nosso Senhor. E ele continua no versículo 6: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Nós somos uma casa edificada pelo nosso Deus, e Jesus Cristo habita no nosso coração, se assim desejarmos e o aceitarmos. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, nós não podemos abandonar Deus na nossa vida, não podemos abandonar quem é Jesus Cristo na nossa vida. Ou seja, precisamos reconhecer a filiação que há em nós através da fé em dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Portanto, filhas de um Deus Altíssimo, e como filhas de um Deus Altíssimo, de um Deus poderoso, um Deus superior a nós, nós não podemos dizer que a nossa vida é uma vida que não vale a pena. A nossa vida tem obstáculos, e nestes obstáculos é que crescemos nele, crescemos em quem nós somos em Deus, crescemos como pessoa e as obras aumentam na nossa vida. Mas Deus não nos abandona. A palavra de Deus nos confirma esta verdade. E por que tudo isso? Porque Deus é superior a nós. Por isso aceite, reconheça a filiação. Se hoje você chora pela falta de um amor, entenda que é um amor maior, que é o nosso Deus, e que Ele, nos mínimos detalhes, tem te abraçado, tem te amado, tem te confortado, tem te direcionado. Mas você precisa olhar para estes detalhes, você precisa reconhecê-los e não murmurar. Vamos falar um pouquinho a respeito deste assunto nos próximos versículos deste capítulo 3 de Hebreus, quando se faz menção às murmurações que o povo que Moisés liderava faziam em relação a Deus. Por quê? Porque o coração não reconhecia a filiação para com um Pai, um Deus Todo-Poderoso. E no livro de Romanos, o apóstolo Paulo descreve no capítulo 8, a partir do versículo 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Nós somos servas de um Deus porque nos entregamos à direção dele. Mas não somos mais escravas do pecado, estamos livres desta ligação, porque agora eu aceitei Jesus como meu único Salvador e aceitei ser transformada. Portanto, agora eu sou filha de Deus, como está nesse versículo, e eu posso chamá-lo Abba Pai, meu papai, aquele que cuida de mim. E continua no versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Declare: eu sou filha de Deus. Não tenha medo deste relacionamento com o Pai. Se desprenda do seu eu e se entregue a Ele. E Ele, com todo o amor que tem, com toda a paciência que Ele tem, tardio em irar-se, Ele te conduzirá a como ser transformada de passo em passo. Por isso, não tenha vergonha, não tenha medo, não encontre desculpas para ficar longe de Deus. Entregue-se a Ele como você está hoje.
Ele não diz que precisamos nos transformar para ter um relacionamento com Ele. Ele nos chama como estamos para nos transformar de passo em passo. E ele continua aqui no versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há algo de Deus para a minha vida e para a sua vida, ou seja, um relacionamento de pai para filho, mas o verdadeiro relacionamento, não aqueles onde muitos filhos desobedecem e desonram seus pais, ou os próprios pais não buscam um relacionamento com os filhos. Vivemos uma tendência de esfriamento do amor entre pai e filhos, mas nosso Deus, o Todo-Poderoso, não é assim. Ele estende os seus braços para nos abraçar, para dizer: eu te amo. Aceite este amor de Deus e diga para Ele também: Senhor, eu te amo e eu quero ter um relacionamento de intimidade para que eu seja transformada como pessoa e como pessoa as obras aparecem. Continue conosco nos próximos versículos deste capítulo de Hebreus, rico para nos ensinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.